Olá. Mesmo ainda em grande minoria nas duas casas do Congresso, as mulheres querem fazer avançar a pauta legislativa feminina. Muitos projetos que tratam de família, emprego, previdência, saúde e proteção contra a violência, entre outros temas, estão na pauta de votação da Câmara e do Senado. Mas como essa baixa presença feminina nos dois plenários pode dificultar essa articulação? Para conversar conosco hoje, nós recebemos Michele Ferretti, cofundadora e diretora do Instituto Alziras. Michele, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Olá, Silvio. Olá a todos os telespectadores da TV Senado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença, Michele. Vamos começar falando da eleição deste ano para o Senado Federal, né? Nós vamos ter na próxima legislatura, que começa no ano que vem, um número menor de mulheres em relação à eleição de 2018. Nós vamos ter 10 mulheres em 81 senadores contra 12 que assumiram o mandato na eleição passada, assumiram o mandato em 2019. É bem verdade que há 4 anos, evidentemente, a disputa do Senado era 2 vagas por estado, né? Foram renovadas 54 cadeiras, né? E esse ano estiveram em disputa 27 cadeiras apenas. Mas, de todo modo, somadas as eleitas, essas senadoras que vão estar no plenário do Senado agora, elas vão representar pouco mais de 12% do total, quando a gente sabe que o eleitorado feminino é mais de 50% no Brasil. Que fenômeno, Michele, você acha que pode explicar essa perda de espaço, ainda que pequena, feminina na casa? É uma coisa só circunstancial ou é um fenômeno que deve preocupar? Silvio, é importante que a gente leve em consideração que a gente vive numa sociedade onde há um padrão permanente de exclusão das mulheres na política, né? Há uma série de barreiras, de dificuldades e desvantagens que as mulheres têm que lidar para poder participar da disputa eleitoral e também depois de eleitas, né? Então, nós vemos que, especialmente nos cargos majoritários, esse padrão de exclusão ele ainda é mais acentuado, né? No caso dos cargos proporcionais, como as deputadas estaduais, federais, as câmaras de vereadores, o avanço das mulheres é um pouco maior. No caso do executivo, dos cargos ao Senado, as dificuldades do jogo eleitoral, elas são mais intensas, né? É bem verdade que quando a gente olha para o conjunto das mulheres eleitas, a gente está falando num total de 27%, então estamos falando de 15%, mas ainda assim no total do Senado Federal é muito pouco. Realmente é muito pouco e você mencionou bem essa questão da diferença que se vê de resultado nas eleições proporcionais, no caso desse ano para deputado federal, e nas eleições majoritárias, que seria Senado, Presidência da República e governadores, porque na Câmara dos Deputados a composição, apesar de ainda ser majoritariamente masculina, né, a bancada feminina de 2023 será a maior da história, né? Eram 77 em 2019 e vamos ter agora 91 deputados federais em 513 parlamentares. A gente sabe que no mundo a média de parlamentares, de mulheres participando dos parlamentos, é maior do que desse resultado no Brasil, é 26,4%. Então, se nós fôssemos seguir esse padrão, no Brasil, o Brasil teria 135 deputadas e vai ter apenas 91. Esse resultado, como você avaliou, como é que se explica essa diferença de exclusão, né, da mulher na política nessas duas eleições? Por que no proporcional é mais fácil a mulher entrar, ainda que a cláusula, a questão da proporcionalidade do coeficiente eleitoral seja uma barreira? Por que para ela é mais fácil? Por conta da lógica de votação, né? Quando a gente olha para a maneira como o coeficiente eleitoral é calculado, como há essa lógica de garantir proporcionalidade, de representação dentro dos estados, acaba sendo um pouco menos difícil. Eu não diria que é mais fácil, não. Eu diria que é um pouco menos difícil para as mulheres, porque elas têm que lidar com muitas questões, né? Falta de visibilidade pública, quando a gente olha para o horário de propaganda eleitoral gratuita dos partidos, quando elas conseguem ter visibilidade, na maior parte das vezes, são nos horários de menor audiência. Os recursos para campanhas políticas ainda são majoritariamente distribuídos para os homens brancos. Então, a própria questão da divisão sexual do trabalho no mundo que a gente vive, né, faz com que o recurso tempo também seja mais escasso para as mulheres para fazer campanha, porque elas acabam acumulando as tarefas cotidianas, né, os cuidados cotidianos de manutenção da vida em sociedade. Então, tudo isso torna para as mulheres a corrida eleitoral
muito mais difícil, né? Michele, tem uma coisa interessante que a gente não comentou ainda na relação à eleição para a Câmara dos Deputados, o desempenho das mulheres. Elas encabeçaram a lista das deputadas federais mais votadas em 8 estados e no Distrito Federal. Isso foi um bom resultado. Eu também queria que você comentasse com a gente o fato de que pela primeira vez a Câmara dos Deputados vai ter 2 mulheres trans dentro do seu plenário. Eu acho que esses dados falam, esses sucessivos recordes de eleição de mulheres, né, para a Câmara dos Deputados, para as câmaras de vereadores, ela fala sobre um anseio da sociedade, né? A sociedade quer se ver representada no poder. No entanto, os partidos políticos ainda operam como filtros importantes para que isso, de fato, se efetive na prática, né? A gente vê que, por exemplo, a votação de mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras tem crescido de maneira importante no nosso país. Então, é preciso que os partidos também se democratizem nas suas estruturas de poder para que as campanhas também contem com apoio de maneira menos desigual, para a gente poder ampliar ainda mais essa presença nos espaços legislativos, né? Michele, a gente lembra, inclusive, às pessoas que nos acompanham aqui no programa, que foram criadas ao longo dos anos recentes uma série de medidas, foram criados diversos instrumentos para incentivar a participação das mulheres na política e também garantir que elas ocupassem esse espaço, apesar da gente saber que é um mundo que tradicionalmente é dominado pelos homens. Diante de todas essas medidas, eu posso citar algumas, por exemplo, a reserva às mulheres de pelo menos 30% das vagas dos partidos ou das federações partidárias para poder disputar a Câmara dos Deputados, assegurar 30% dos recursos do fundo eleitoral e 30% do horário eleitoral para candidaturas femininas. Você acha que essas regras que foram criadas para incentivar a participação feminina na política foram cumpridas ou houve realmente muita burla nesse sentido? Foi possível verificar alguns avanços, no entanto, eles ainda são muito insuficientes, né? É importante que se diga, os dados recentes do primeiro turno, por exemplo, mostram que, apesar dos partidos serem obrigados a destinar pelo menos 30% dos recursos de campanhas para as mulheres, esse recurso tem chegado muito próximo da data da eleição. Elas acabam sendo sempre as últimas a receberem o recurso. Isso faz toda a diferença durante a campanha. Em relação ao tempo de propaganda em rádio e TV, ainda há pouca fiscalização dessa questão, né? Assim, como os partidos acabam entregando diretamente para as emissoras as gravações, a Justiça Eleitoral acaba tendo dificuldade de fiscalizar se há, de fato, cumprimento dessa regra. E em relação às candidaturas, né, as ações afirmativas de pelo menos 30% de mulheres candidatas, a gente viu que nas últimas eleições, nos vários ciclos eleitorais, não estou me referindo só a essa última agora, ainda há uma resistência muito grande dos partidos, a ponto da gente observar candidaturas fictícias de mulheres, e é importante que a gente discuta a responsabilidade das instituições da democracia e dos partidos políticos sobre isso, né? Porque há uma tendência a responsabilizar as mulheres como se elas não tivessem vontade ou interesse de participar da política. E o que se vê na prática é outra coisa. A gente vê que as mulheres são quase metade dos filiados aos partidos políticos. No entanto, nos principais cargos de direção, elas são minoria dentro dos partidos. Então, há alguma coisa, é um filtro nesse meio de caminho que impede que elas possam avançar. E ocupar esses espaços de poder dentro das estruturas partidárias que, em essência, são as que decidem, como você mencionou aí, o direcionamento do financiamento, privilegiar essa ou aquela candidatura na hora da exposição do horário eleitoral, né, Michele? Não só isso, né, Silvia? Assim, além dessas estruturas definirem tudo isso, elas também acumulam um poder simbólico, né? Ser um dirigente partidário ou uma dirigente partidária faz com que a sociedade e os pares políticos identifiquem uma pessoa como uma figura importante de prestígio social político. Isso também incide sobre os resultados eleitorais. Verdade. Então, os partidos também precisam se democratizar nesse sentido, né? Michele, a avaliação de diversos cientistas políticos e jornalistas que analisam o cenário político brasileiro é de que esse Congresso que foi eleito agora na eleição passada, nesse primeiro turno, vai ser um Congresso mais conservador do que o Congresso que foi eleito em 2018 e começou a trabalhar em 2019.
Até que ponto essa avaliação, até que ponto essa realidade, se você concorda com essa avaliação, até que ponto isso pode atrapalhar a discussão de algumas pautas políticas no legislativo, pautas legislativas para as mulheres, que vão na área, por exemplo, dos costumes. Por exemplo, tem um projeto muito polêmico e que não anda no Congresso por várias razões, por exemplo, a questão da legalização do aborto, mas há outros temas também. Esse conservadorismo mais acentuado dentro do Congresso Nacional pode atrapalhar as mulheres nesse campo? Então, é importante a gente olhar que, de fato, há um avanço, né, da bancada mais conservadora, mas há também um avanço da bancada mais à esquerda, né? O que a gente viu foi um pouco do enxugamento dos partidos mais de centro, mas a bancada de esquerda cresceu, não cresceu apenas em quantidade, mas cresceu também em diversidade. A gente vê um aumento teremos 4 mulheres indígenas eleitas, 2 mulheres trans, um percentual significativo de mulheres negras, que ainda é insuficiente, mas é importante e cresceu em relação às últimas eleições. Então, há também, se há um avanço do conservadorismo, há, por outro lado, uma ampliação dessa presença também para poder fazer frente a esse conservadorismo e poder garantir os direitos das mulheres, não só os direitos já conquistados, mas também a conquista de novos direitos. Agora, claro que essa pauta de costumes, ela acaba sempre sendo acionada em momentos estratégicos do ponto de vista político, e que acaba sendo uma cortina de fumaça para muitas coisas, né? E o que a gente acho que precisa pensar é o quanto a gente ainda precisa ampliar o diálogo junto à sociedade para não ficar refém desse tipo de estratégia política, que, na verdade, é também uma resposta ao movimento bem-sucedido que as mulheres vêm fazendo na esfera pública, no sentido de avançar e aprofundar os seus direitos, né? Então, na medida que as mulheres avançam, a resposta a esse avanço também vem dentro de uma pauta mais conservadora. No entanto, as mulheres seguem lutando para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais igualitária, né? Nós temos falado nessas últimas perguntas sobre a equidade de gênero na política, mais em escala federal. Mas o Instituto Alziras, em parceria com a Oxfam Brasil, divulgou em julho passado uma pesquisa que vocês realizaram, mostrando que essa baixa representatividade das mulheres não é apenas em escala federal, é também na escala estadual e municipal, né? E a expectativa que foi, a conclusão que esse estudo apresentou, é que a paridade de gênero nas prefeituras do país, por exemplo, poderia levar até 144 anos para ser alcançada se for mantido o ritmo atual de mulheres eleitas nos municípios. Então, a que se deve atribuir esse fato de que na escala municipal as mulheres também têm maior dificuldade ainda de ocupar os espaços na cena política? Silvio, as mesmas barreiras que a gente vê acontecer no nível federal, a gente também vê acontecer no nível municipal e no nível estadual, né? E é importante que se diga que muitas vezes nos municípios as mulheres também acabam ficando mais à mercê de si mesmas, porque de uma maneira ou de outra, no espaço federal, a visibilidade pública sobre o que acontece no Congresso acaba sendo muito maior em termos nacionais do que nas casas legislativas municipais, né, nas câmaras de vereadores. E o que a gente acaba vendo é que quando as mulheres conseguem se eleger nas prefeituras, elas são mais bem-sucedidas nos municípios menores, nos municípios mais pobres, né, onde a maior concentração de recursos de poder político, a característica da disputa política é mais acirrada, e aí por conta dessas várias barreiras que a gente vem discutindo, né, para as mulheres, fica mais difícil para elas conseguir ter sucesso na corrida eleitoral. E mesmo quando elas conseguem, no caso das casas legislativas, como elas são muito minorias, não chegam a ser 30% das pessoas eleitas, né? São 16% do total de pessoas eleitas nas câmaras de vereadores do país, elas têm muita dificuldade de colocar suas agendas. Então, ainda que elas cheguem nesses espaços, elas ficam muito isoladas politicamente, têm dificuldade de ocupar a mesa diretora, têm dificuldade de ocupar as comissões que são mais estratégicas e tem muita dificuldade de se articular para poder fazer avançar algumas coisas. Por isso que a gente tem sempre defendido
que é preciso que o Brasil avance rumo à paridade, porque aí sim, de fato, com paridade de gênero no Congresso, na Câmara, nas casas legislativas, a gente consegue ter igualdade de condições, inclusive para disputar a agenda política, né? Que é o que a gente vê acontecer, por exemplo, no México, na Bolívia, na Argentina, que são países que já avançaram, vizinhos aqui nossos, que já avançaram rumo à paridade de gênero. O Instituto Alziras, você particularmente defende alguma outra medida que possa ser implementada, alguma outra lei que possa ser aprovada para melhorar ainda mais esse incentivo à participação das mulheres na política, além das que já estão em vigor? A gente precisa, Silvia, eu acho, de um pouco de estabilidade também no nosso sistema político eleitoral, né? A gente vê que a cada eleição as regras se modificam, vai ficando cada vez mais difícil das pessoas acompanharem, fazerem controle social. Então, a gente precisa de estabilidade no nosso sistema democrático. E a nossa principal bandeira tem sido, um carro-chefe tem sido a questão da paridade de gênero e também de limitação de recursos para doações de pessoas físicas, né? Porque a gente acaba vendo que, quando a gente compara, por exemplo, o patrimônio das mulheres com o patrimônio dos homens, as mulheres, principalmente as mulheres negras, contam com menos patrimônio para, inclusive, fazer autodoação para suas campanhas, né? Assim, se a gente pegar o último pleito municipal, por exemplo, mais da metade das mulheres negras que estavam pleiteando um cargo nas câmaras de vereadores do país não tinham nenhuma renda declarada. Então, há uma disparidade patrimonial, de acesso a recursos próprios, que acaba privilegiando os homens, especialmente os homens brancos, não só porque eles contam com mais dinheiro próprio para poder fazer as suas campanhas, como também porque eles acabam tendo acesso a redes privilegiadas para poder arrecadar recursos de pessoas físicas, né? Então, poder garantir mais igualdade nisso é muito importante. Michele, vamos começar a falar aqui dos projetos, né? A gente já avaliamos aqui que tanto na esfera federal como na esfera municipal e estadual nós ainda precisamos de avançar muito rumo à paridade, à equidade de gênero na política no Brasil, mas nós temos aí já, o Congresso já voltou a funcionar normalmente, apesar do segundo turno estar em andamento. Nós vamos ter mais um mês todo de novembro e metade de dezembro ainda esse ano para discutirmos muitos projetos aqui dentro da casa. E em 2023 começa uma nova legislatura. As mulheres têm uma pauta extensa a defender aqui. Eu vou comentar com vocês alguns assuntos para que o Instituto Alziras dê a sua opinião, acho, em relação a esses projetos, em relação a essas questões que realmente afetam tanto a vida das mulheres. Por exemplo, acho que uma das primeiras questões é a questão da violência, que a gente viu crescer muito nesses anos recentes contra a mulher. A violência contra a mulher, casos de feminicídio, casos de estupro realmente aumentando muito. A gente está todo dia, infelizmente, tendo esse tipo de notícia. Alguns projetos da bancada feminina no Senado visam combater esse fenômeno que acontece no Brasil, como, por exemplo, a questão na lei da Maria da Penha, de garantir a manutenção da prisão em flagrante ou da prisão preventiva até a conclusão do inquérito policial, porque muitas vezes o agressor, antes do inquérito ser concluído, ele já está na rua. O que o Instituto pensa sobre isso? Então, a Lei Maria da Penha é uma conquista muito importante das mulheres e a gente veio acompanhando nos últimos anos que ela vem sendo sistematicamente desmontada, não só a Lei Maria da Penha, como muitas das políticas de combate à violência contra as mulheres, né? Então, acho que uma prioridade nossa tem que ser garantir que as políticas públicas já existentes possam prevalecer e fazer valer os direitos das mulheres. Isso envolve, por exemplo, a retomada do orçamento público para as políticas públicas, porque quando a gente olha, por exemplo, para essa excrescência, que é o orçamento secreto, a gente vê que tem muito recurso sendo drenado de políticas importantes para a vida das mulheres, seja de políticas de combate à violência, seja políticas de geração de emprego e renda, políticas destinadas às mulheres rurais no campo, voltada à produção de alimentos saudáveis, políticas de educação que acabam afetando a vida das mulheres, porque são elas as principais responsáveis pelas crianças. A gente está vendo esse corte brutal no orçamento da educação pública no Brasil. E aí a gente tem, por outro lado, o recurso sendo drenado
para verbas que a gente não sabe para onde estão indo, que não nos permitem, inclusive, fazer controle social sobre isso. Então, me parece que uma prioridade absoluta nesse momento é poder retomar esse orçamento, né? E isso também envolve uma discussão sobre teto de gastos, né? A gente vê que o teto de gastos tem imposto especialmente para as mulheres muitas restrições do ponto de vista da efetivação dos seus direitos. Então, temos algumas prioridades aí para colocar na agenda, me parece. Além, claro, naturalmente, além dessa questão do combate à violência, onde temos, por exemplo, aqui, existem projetos tramitando no Senado que talvez entrem na pauta de votação ainda esse ano, vedando o livramento condicional, a progressão de pena para os responsáveis, para os condenados por estupro de vulnerável, por exemplo, né? Hoje em dia, um homem condenado por estupro vulnerável, ele pode pedir progressão de pena muito antes de cumprir, talvez, 30% da sua pena. E esse projeto, por exemplo, veda isso. Temos também questões do trabalho, né? Que medidas legislativas poderiam ser adotadas e a bancada feminina, tanto no Senado quanto na Câmara, poderiam adotar para garantir que as mulheres tivessem mais isonomia nas relações de trabalho, nos cargos que elas ocupam em relação aos homens, que a gente sabe que no Brasil as mulheres em cargos de chefia, por exemplo, ainda são uma minoria bastante elevada. Não só são minoria, como recebem salários menores desempenhando as mesmas funções, né? E uma das questões que a própria senadora Simone Tebet colocou é a possibilidade de garantir salários iguais para homens e mulheres que desempenham as mesmas funções e tenham currículos semelhantes, né? Acho que isso é uma coisa importante. Porém, é importante também que a gente pense nas mulheres que estão completamente excluídas do mercado de trabalho, né? Aquelas que sequer têm o direito a receber um salário. A gente vê hoje que a grande maioria do desemprego, das taxas de desemprego no Brasil hoje estão afetando principalmente as mulheres e principalmente as mulheres negras, assim como a fome, assim como o endividamento familiar. Então, essa política de igualdade salarial ela é muito importante, mas é preciso também incluir quem está de fora dessa discussão, né? Sim, é verdade. Uma questão que também está sendo debatida aqui no Congresso e também há projetos defendidos pela bancada feminina no Senado em relação a isso é a questão da aposentadoria. Recentemente o Brasil aprovou uma reforma da Previdência em que foram aumentados os tempos de contribuição para todos os segurados e também as idades mínimas de aposentadoria. Aí nós temos sempre aquela questão que muitas mulheres no Brasil, uma grande maioria, uma esmagadora maioria, cumpre dupla jornada porque são mães, são chefes de família e ainda trabalham fora. Qual é a visão do Instituto Alzira em relação a isso, na questão dos direitos previdenciários das mulheres? Então, essa questão do trabalho, do direito previdenciário, ela nos remete a uma outra discussão que envolve o trabalho feminino invisível, não reconhecido e não remunerado, que é o trabalho cotidiano, né, doméstico, de cuidados. A gente vê muitos países que já avançaram no sentido de reconhecer esse trabalho doméstico como trabalho, apesar de não remunerado, e isso tem contado de maneira positiva, né, no cálculo do tempo de trabalho das mulheres. Então, isso é uma questão muito importante que a gente precisa debater, né, para que, de fato, as mulheres possam ter os seus direitos previdenciários garantidos, assim como os seus direitos trabalhistas, né? A gente vê o impacto da reforma trabalhista recente para a vida das mulheres, que se já eram as que trabalhavam em condições mais precarizadas, isso ainda se intensifica pós-reforma trabalhista e com todo o efeito da pandemia sobre a vida da sociedade. Bem lembrada a questão da pandemia, temos também um projeto importante para a bancada feminina aqui, que é a criação desse fundo para socorrer os órfãos da Covid-19. Nós tivemos uma tragédia grande no Brasil, mais de 600 mil mortos, e isso provocou o surgimento de um número enorme de crianças órfãs, adolescentes, e para isso existe esse projeto. Nesse caso, o grande peso recai justamente sobre as mulheres novamente, né? Normalmente o que a gente vê é que no caso dos pais não estarem presentes, normalmente, na verdade, os pais já não estão presentes, as mães acabam sendo as principais chefes de família, né, nesse país, e no caso da ausência da mãe, quem acaba entrando para cuidar são avós, são vizinhas, são tias, né? Novamente, o trabalho recai sobre as mulheres.
E é importante que a gente possa pensar sobre essas crianças que estão órfãs, não só sobre as que perderam as suas mães, mas também sobre as que estão fora da escola. A pandemia impactou a vida das crianças também de maneira muito direta, e principalmente das meninas, né? Porque quando a gente vê também no âmbito doméstico, desde a infância se reproduz essa ideia de que as meninas seriam as responsáveis por cuidar dos irmãos mais novos, enquanto os meninos têm mais condição de sair, ir para o espaço público, brincar na rua, de modo que pensar nas crianças também significa fazer avançar a vida das mulheres, né? Inclusive, há estudos do Unicef que demonstram, por exemplo, que nos países e nos locais onde os direitos das mulheres são mais garantidos, os direitos da infância também prevalecem, né? Então, é uma conexão direta e é preciso que esses grupos sejam urgentemente priorizados nas políticas públicas, na distribuição do orçamento público. Isso precisa estar refletido no orçamento público federal, né? Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Silvio, muito obrigada a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Bom, nós agradecemos então a presença da Michele Ferretti, do Instituto Alziras, e também a você que nos acompanhou em mais uma eleição 2022. Se você quiser rever o programa ou compartilhar, é só acessar o nosso site, senado.leg.br, ou no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.